Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos permitiu, nos preparou mais uma vez para estar aqui, falando do amor do Senhor Jesus, falando da bondade de Deus e das suas infinitas misericórdias, amém? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que essa paz possa te trazer curas físicas, curas emocionais, curas psicológicas, que essa dor que está a afligir você por dentro, aleluia, possa ser livre hoje em nome de Jesus Cristo pelo poder da palavra, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar neste momento, aleluia, se você não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, eu te convido hoje para que você aceite Jesus Cristo, amém? Porque Jesus, ele veio para nos dar vida, vida com abundância, para nos trazer, aleluia, nos enviar o Espírito Santo para que sejamos curados e livres, para que tenhamos um consolador. Jesus Cristo hoje, ele quer te consolar. E ele te convida, porque mais uma vez Jesus te encontrou. Aceite Jesus Cristo hoje, entre dentro do teu quarto, fecha a porta, aleluia, onde você está neste momento, confesse a Jesus os seus erros, admita que você precisa de Deus, admita que você é criador de Deus e que você sim precisa ser guiado, protegido por Jesus aqui nessa terra, amém? Aceite Jesus Cristo hoje, porque mais uma vez Jesus te encontrou. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, aqui estou na presença do Senhor, como pó e cinza, mas como alguém que quer te obedecer. Senhor, eu sigo teus caminhos, porque acredito na tua palavra. Tenho em mim o Espírito Santo, Senhor, e te agradeço por isso. Agradeço, Jesus, por ter morrido na cruz para que fosse perdoado não só os meus pecados, mas o pecado dessa pessoa que está a escutar esse vídeo, Senhor. Que essa palavra possa trazer paz, consolação, refrigério, curas, Senhor, em todas as áreas. Visita essa pessoa neste momento, Senhor, e atende o socorro dessa alma que grita pedindo por ajuda e misericórdia, Senhor. Eu não sei aonde essa pessoa está neste momento, mas o Senhor sabe. Mais uma vez o Senhor encontrou essa pessoa e faz, Senhor, aleluia, da tua palavra a transformação na vida dessa pessoa. E que essa pessoa hoje o aceite, renunciando todos os erros e pedindo perdão por todos os pecados, sendo humilde, Senhor, e reconhecendo que só o Senhor tem um poder para transformar vidas e dar a salvação. Que quando estamos vivos, Senhor, mas que um dia partiremos e que queremos, Senhor, estar com o Senhor no paraíso, porque acreditamos na Bíblia e é assim que diz a tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Hoje vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento, amém? Glória a Deus. O Novo Testamento, o livro do Novo Testamento, são um testemunho dos apóstolos sobre Jesus Cristo, amém? Que se tornou o centro da nossa fé e da nossa relação com Deus, amém? Então, o Novo Testamento, ele traz para a gente os ensinamentos de Jesus e nos apresenta uma nova relação entre o homem e Deus, amém? Glória a Deus por isso. E também nos ensina como viver como seguidores de Jesus, amém? E nos conta sobre a vida de Jesus aqui na terra, aleluia, como Jesus Cristo, aleluia, andou aqui na terra pregando a palavra do Senhor Jesus. Isso do nosso Senhor Deus, ensinamentos de Deus, amém? Então, o Novo Testamento, ele nos traz orientações, ensinamentos, aleluia, contém escritas também dos primeiros apóstolos e dos antigos apóstolos, amém? E nos conta, o Novo Testamento contém escrita dos primeiros apóstolos e dos antigos discípulos, amém? Que escrevem sobre a inspiração do Espírito Santo. Porque Jesus, antes de Jesus
ele morrer pregado ali na cruz para que fosse perdoados os nossos pecados. Jesus, ele caminhou aqui na terra, ele trouxe um novo ensinamento, ele falou sobre Deus e ele disse que ele teve os seus discípulos, ele teve os seus apóstolos, todos aqueles que creram em Jesus caminharam com Jesus, amém? E Jesus, antes dele voltar para o Pai, ele prometeu para os seus discípulos que pediriam ao Pai o Consolador, que nos enviasse um Consolador, que seria o Espírito Santo, amém? Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em João. João, capítulo 14, a partir do versículo 16, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um Consolador para que fique convosco para sempre. Então, glória a Deus, Jesus caminhou, pregou a palavra, os ensinamentos de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus, creram que ele era o Filho de Deus e que veio para nos salvar, foi enviado por Deus para nos salvar, entregue como um cordeiro, amém? Então, Jesus, antes dele voltar para o Pai, ele prometeu aos discípulos que ele iria, mas que ele pediria ao Pai que nos enviasse o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem o poder de nos consolar quando estamos tristes, e também é o Espírito Santo que há em nós, que cremos em Deus, que recebemos o Espírito Santo, ele também testifica se há algo errado em nós, quando estamos cometendo algo que possa estar desagradando a Deus, ele testifica isso dentro da gente, amém? Aí o versículo 17 diz assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Então Jesus disse que ele vai ao Pai, mas que ele vai rogar ao Pai que nos envie o Consolador. Aí ele continua dizendo, Jesus no 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Então o mundo não pode receber esse Espírito porque eles não creem em Jesus. Então todos aqueles que não creem na existência de Jesus, ele não pode receber esse Espírito Santo, amém? Que o mundo não pode receber, continua, porque não o vê e nem os conhece, né? Então, se não conhece e nem o vê, porque eles também não receberam Jesus, não creram em Jesus. Mas vós conheceis, nós que servimos a Jesus, nós que acreditamos em Jesus, nós que amamos a Jesus, nós que acreditamos na Bíblia, na palavra, nas jornadas dos apóstolos, dos discípulos, na vinda de Jesus, nos ensinamentos de Jesus aqui na terra. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, nós temos o Espírito Santo. Todos aqueles que crerem em Jesus receberam o Espírito Santo. Mas o mundo, Jesus está dizendo que não os conhece, nem os vê, não pode senti-lo. O que nós sentimos, nós que servimos a Jesus. Aí o 18 continua. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus, ele disse que ele vai retornar ao Pai, mas ele não vai nos deixar órfãos. Todos aqueles que estão seguindo a Jesus, ele prometeu que não vai nos deixar órfãos. Ele irá nos enviar o Consolador. Ele vai rogar ao Pai para que nos envie o Consolador. Aí o 19 diz, ainda um pouco e o mundo não me verá. Ainda um pouco e o mundo não me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós viverei. Então Jesus, para todos aqueles que crerem, ele morreu numa cruz, mas ele ressuscitou. Então, o Espírito Santo, Jesus foi, mas nos enviou o Espírito Santo, que aqui no 19 diz que viverá entre nós, porque a gente crê que ele está vivo e ele vai estar vivo dentro da gente, amém? Então, glória a Deus. Temos Jesus dentro de nós e o Espírito Santo que habita em nós. Naquele dia conhecereis que estou
naquele dia, naquele grande dia, né? Na vinda de Jesus, quando formos morar com Deus, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, glória a Deus, naquele dia conheceremos que Deus está com o Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, todos nós estaremos reunidos numa única conexão, habitaremos em um único lugar, estaremos reunidos em um único sentimento espiritual, amém? Aí o 21, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é que me ama. Então, não adianta você dizer que você ama Jesus, mas você não guarda os mandamentos da palavra, você não segue a Bíblia, você não quer seguir. Então você está ignorando os mandamentos de Jesus. Então aqui no versículo 21 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então, se você tem os mandamentos de Jesus e você guarda, então você prova o seu amor por Jesus, amém? E aquele que me ama será amado, e de meu Pai também, e amarei e me manifestarei nele. Então, se você diz que ama Jesus, mas não segue o mandamento de Jesus, então a Bíblia está dizendo que você não ama Jesus, e só quem ama os mandamentos e guarda e pratica será amado por Deus. A Bíblia está dizendo que somente aqueles que amam e que praticam. E eu amarei, Jesus nos amará e se manifestará entre eles, se manifestará entre nós. Assim como neste momento Jesus, Espírito Santo, está se manifestando entre nós para todos aqueles que creem. Aí o versículo 22. E disse-lhe Judas: não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Ali Judas fez uma pergunta, né? Aí o 23, Jesus respondeu então a Judas e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? Porque aqui no 22, Judas diz assim: não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar? Como, né? Judas fez uma pergunta: como que has de manifestar? Se Jesus já não vai estar mais entre nós. Aí, como, né? Como que vai se manifestar a nós e não ao mundo? E não às outras pessoas que não seguiam a Jesus. Aí o 23 vai dizer: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, só os que amam, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Então, mais uma vez, Jesus ressalta que somente para aqueles que o amam, que guardam os mandamentos, que seguem o mandamento de Jesus. E viveremos, guardará minhas palavras de meu Pai, e veremos para ele, faremos nele morada. Porque como há de ver, né? Judas perguntou, e não o mundo não o verás, e só aqueles que servem a Jesus o verão. Porque nós cremos, né? Nós que estamos aqui nesse ambiente agora, nós estamos porque cremos na existência de Jesus. Então Jesus está dizendo: vocês não vão me ver, mas eu habitarei entre vocês, estarei ali no meio de vós. Então, isso é só para quem crê. Então, cremos que Jesus está aqui, que o Espírito Santo está aqui e que Ele está cuidando e nos consolando, amém? Aí o 24, quem me não ama, não guarda as minhas palavras, continua dizendo, né? Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então, Jesus está dizendo, se você não ama, você não tem Jesus com você, né? E Jesus ainda está dizendo mais aqui no 24, que essas palavras não são dele, ele foi enviado por Deus para pregar esse ensinamento. Então Jesus está dizendo, essas palavras não são minhas, são palavras do meu Pai, de Deus, que está dizendo: quem não me ama e não guarda as minhas palavras, a palavra que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são de Deus.
Então, que possamos hoje aceitar Jesus, reconhecer que somos filhos de Deus, né? Que não aceitamos ser apenas criatura, mas filhos, abandonando o pecado, a desobediência, tudo aquilo que sentimos que estamos desagradando a Deus, para termos esse amor de Deus, para termos o Espírito Santo como consolador. Glória a Deus. Aí o 25 diz: tenho-vos dito isto, estando convosco, né? 25 diz: tenho-vos dito isto, estando aqui convosco. Aí o 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o meu Pai enviará em meu nome, né? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu venho dito. Então, nós que aceitamos Jesus, né? Que estamos aqui nessa terra crendo e que estamos vivendo um propósito, que estamos apenas de passagem. Então, Jesus aqui disse que o Espírito Santo, que Deus há de nos enviar, que será o nosso Consolador, ele nos fará lembrar de todas essas coisas, né, que Jesus pregou. E também fará que nos lembramos a cada dia, para que nós não viemos errar, retroceder, nos fará consciente de tudo que desagrada a Deus e nos lembrar. O Espírito Santo tem a função de nos lembrar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus e as palavras ditas por Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Aí o 27, deixo-vos a minha paz e vos dou. Não vou dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, aqui ainda Jesus finaliza dizendo: deixo-vos a minha paz. Essa paz é maravilhosa, amém? Ter a paz de Jesus em nossa vida é o fundamental, não é negociável, nós não negociamos essa paz, né? Não é uma paz que o mundo dá, mas é uma paz diferente que não tem explicação. Então, eu não negocio a minha paz. E acredito que você que recebeu a paz de Jesus sabe o que eu estou dizendo, você também não vai negociar a sua paz. A paz é inegociável, é um presente dado por Deus pelas nossas renúncias, pelas nossas obediências, pelos nossos acertos, por sabermos que falhamos, mas que reconhecemos que falhamos e que não queremos falhar mais. Ter a consciência de que se falharmos, novamente iremos desagradar a Deus. Então, receber essa paz é glorificante. Então, Jesus diz, e não é uma paz que o mundo dá. Não é essa paz que você está vivendo neste momento, uma paz de bailes, uma paz de bebida, uma paz de sexo ilícito, uma paz que você não se completa, você nunca está completo, né? Uma paz onde você pega seu dinheiro e você tenta se aliviar de alguma forma em ambientes que não agradam a Deus, em lugares que não agradam a Deus, aonde o seu consciente está te detectando que isso está errado de fazer. Por quê? Porque Jesus está te chamando. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Jesus está te chamando. Essa prática que você está cometendo que te faz chorar quando você vai dormir de arrependimento, é Jesus te chamando. Jesus não quer que você cometa mais essa prática. Ele está pedindo para você parar de cometer essa prática, amém? Porque ele quer te dar o Consolador, que é capaz de te dar a paz que o mundo não conhece. E que assim como Jesus caminhou aqui na terra, porque nós cremos, os apóstolos, os discípulos, nos ensinando sobre o Novo Testamento, nos apresentando Deus, Jesus ele está te convidando a você seguir os passos de Jesus. Porque a nossa vida, ela não para aqui na terra, ela vai continuar. E qual será o seu destino? O que você pretende? Se você está sentindo todas essas reações de arrependimento, aproveite essa oportunidade. Não deixe ela passar. E deixe de fazer isso que você está fazendo neste exato momento, amém? E o Senhor diz, não turbe o vosso coração e nem se atemorize.
Então não tenha medo da decisão que você vai tomar, não tenha medo não turbe o seu coração por essa escolha. Jesus, ele te garante que estará com você. O Espírito Santo habitará dentro de você e você irá se tornar uma nova pessoa. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa palavra, pela presença do Espírito Santo. Vamos agradecer a Deus por ter enviado Jesus, o seu Filho, para que morresse na cruz, para que fosse perdoar os nossos pecados. E assim tenhamos uma nova chance. Jesus, Deus nos deu uma nova chance, aleluia, e que possamos glorificar e aproveitar essa oportunidade antes que seja tarde demais, aleluia. Jesus te encontrou, aproveite essa oportunidade antes que seja tarde demais. Largue os rolês, baile funk, noitada, pagode. Jesus, ele tem alegria que você vai transbordar, alegria de verdade que o mundo não te dá, né? Aceite Jesus Cristo hoje. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, que o Senhor possa nos confrontar com ela, que a cada dia estejamos firmes na tua presença. Visita essa pessoa que ainda não te conhece, Jesus, ou que está se arrependendo de alguma coisa que fez. O Senhor é o Deus que perdoa. Reconheça, Senhor, essa pessoa que confessa o pecado neste momento. Possa dar uma nova oportunidade a ela. Em nome de Jesus. Amém.